Hoje, dia 8/3/2017, estamos recebendo o querido Geraldo Soares, do Grupo Espírita Ceareiros de Cristo, para proferir a palestra Quem Segue, Prossegue. Queridos irmãos e amigos, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê muita paz. Nós estamos trazendo esse tema belíssimo, para a gente conversar nessa noite, que é o tema Quem Serve, Prossegue. Esse tema é o título do capítulo 82 do livro Fonte Viva. O meu livro está assim bem velhinho, Hoje tem uns livros mais bonitos, umas artes modernas e tudo mais, mas o conteúdo desse livro é o mesmo. E é muito importante, sempre gosto de fazer um lembrete, antes da gente começar a conversar, que o Emmanuel escreveu quatro obras que compõem a coleção Fonte Viva, que é esse livro, Fonte Viva, o livro Caminho, Verdade e Vida, o livro Pão Nosso e o Vinha de Luz. Então esses quatro livros compõem a coleção chamada Fonte Viva. Em cada capítulo desses livros, o Emmanuel dissertou sobre um versículo do Evangelho de Jesus. Então esse livro tem 180 capítulos, cada um deles tem 180 capítulos. Então, por consequência, quem é bom na matemática aí, vai ver que o Emmanuel explicou 720 versículos do Evangelho do Cristo nesses quatro livros. Só que tem muitos outros livros, a exemplo desse. Tem o Palavra de Vida Eterna, que foi lido até a mensagem agora, o livro da Esperança, o livro Segue-me, o livro Ceifa de Luz. Então a gente pode falar sem perigo de errar que o Emmanuel explicou mais de 1000 versículos do Evangelho de Jesus. E hoje é indispensável, em todos os tempos, mas hoje mais do que nunca é indispensável a gente entender Jesus. Os sofrimentos batem à porta, são tantas as dificuldades, nos lembrando de que existe um mestre à frente de tudo, no controle de tudo. Então é fundamental. E essas obras nos ajudam a entender a mensagem do Cristo. Pois bem, o Emmanuel, então, como ele faz em todos os livros, ele pega um versículo do evangelista ou das palavras de Jesus e explica para a gente. E é isso que nós vamos fazer aqui. Estudando juntos, a gente vai lendo e vamos comentando. Se alguém quiser completar alguma coisa, retificar, tá certo? Pode ficar bem à vontade, Porque tem gente que sabe muito, provavelmente bem mais do que nós aqui, Então fiquem bem à vontade. Mas o que Jesus então disse que o Emmanuel vai comentar? Olhem só o que Jesus disse. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Foram as palavras de Jesus. O evangelista Marcos foi lá, registrou essas palavras do Cristo no capítulo 10, no versículo 45 do seu evangelho. Mas a gente pergunta, mas quando que Jesus disse isso? Como que Jesus falou isso para os apóstolos? Vai dizer o evangelista que numa tarde Jesus estava subindo para Jerusalém com os apóstolos. E Jesus começou a falar para eles que estava chegando o momento do Filho do Homem ser preso. E Jesus começou a dizer que o Filho do Homem ia ser preso, ia ser judiado, ia ser desrespeitado, vilipendiado e finalmente ser crucificado. Diz o evangelista que os apóstolos começaram a se entristecer com essas colocações de Jesus. Mas nesse meio tempo saíram do meio dos 12 apóstolos, 2 deles, que eram João e Tiago, e foram até Jesus. Se a gente pegar o evangelho de Mateus, ele vai dizer que próximo estava a mãe desses 2 apóstolos, o João e o Tiago, que ela foi até Jesus. Se a gente pega o evangelista Marcos, ele vai dizer que os próprios apóstolos foram até Jesus. O que importa é que a pergunta chegou ao Cristo. Porque os 2 apóstolos chegaram a Jesus e falaram assim: mestre, nós gostaríamos que o Senhor fizesse o que nós vamos lhe pedir. Aí Jesus fala: o que queres que eu faça, Eles falaram assim para Jesus: que nós 2, um de nós possa sentar à sua direita e outro à sua esquerda na sua glória, no seu reino.
Aí Jesus vai dizer para eles assim: mas vós podeis beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? E eles de imediato: podemos sim, Senhor. Aí Jesus diz para eles: mas quanto ao assentar à minha direita ou à minha esquerda, isso é para aqueles que meu Pai tiver reservado. Depende do meu Pai. Mas o que ocorreu nesse momento? Não é? Se os 2 apóstolos tinham desgarrado dos outros 12 e ido conversar com Jesus, os outros 10 ficaram aborrecidos com aquela situação. E começaram a querer chamar a atenção dos 2 apóstolos. Aí Jesus fecha a mensagem com uma lição extraordinária. Que nós ficamos pensando assim: eu não vou falar não, eu vou ler. Porque nós não podemos arriscar a errar as palavras do mestre, né? Então eu trouxe aqui, falei, vamos ver o que Jesus disse depois desse momento para os apóstolos. Porque diz o evangelista que os outros 10, tendo ouvido isso que eles pediram a Jesus, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para o resgate de muitos. E a gente fica pensando: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aí fiquei pensando assim: o que será que o Emmanuel vai dizer para nós a respeito desse assunto? Vamos no livro Fonte Viva. O Emmanuel começa dizendo assim para nós: a natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino, onde tudo trabalha, tudo e todos trabalham. Mas que laboratório divino extraordinário esse! Porque em todos os reinos da criação, todos os reinos da criação, as criaturas trabalham. Eu fico pensando assim: mas então aquele leão, ou aquele búfalo, aquele animal qualquer, né? Vamos falar bem simples, que muita casa ainda tem, né? A galinha, vamos falar da galinha, né? A galinha, quando ela começa a ciscar para catar os bichinhos, para ela se alimentar, ela está trabalhando. Se ela começa a catar os alimentos e levar para os pintinhos, ela está trabalhando. O leão, se sai para caçar e se alimenta, ele está trabalhando, porque é o trabalho na fase evolutiva dele. Se ele leva para a prole, para os filhotes, também está trabalhando. Porque tudo na natureza trabalha. É o que o Emmanuel está dizendo. Um laboratório divino, todo mundo trabalhando, todo mundo. E se a gente esticar muito, né, no apiário, na abelha, no formigueiro, né, no cupim, todo mundo trabalhando. Extraordinário. Há pouco tempo eu acordei de madrugada, tipo 3 horas da madrugada, e o sabiá estava cantando, mas cantando aquela sinfonia, né, que a gente sabe, o sabiá canta. E eu fiquei pensando assim: o sabiá está trabalhando, está cantando as glórias de Deus, está louvando o Pai, coisa que nós fazemos tão pouco. 3 horas da manhã. Mais tarde eu fui saber que no campus da UF fica as lâmpadas tudo acesas e os passarinhos já não sabem mais a hora de dormir nem a hora de acordar. Então eles cantam mais cedo às vezes. Falei, mas não importa, ela parou de cantar ou eu dormi. Certo é que depois não me incomodou. Mas estava trabalhando. Há poucos dias eu estava numa determinada região, 6 horas da manhã,
E tinha uns passarinhos pequenininhos, cantando, mas cantando, fazendo um barulho danado. E eu olhei, tinha um cordão de passarinho, pelo menos uns 30 na fiação do poste. E eu fiquei observando, eu já estava meditando nesse assunto para conversar, fiquei observando e de vez em quando um dava um voo para cima, dava um mergulho, pegava alguma coisa que os nossos olhos não veem, né? E voltava para a fiação. Depois era outro que saía, numa organização perfeita. E eu falei, lá eles estão trabalhando, estão cantando a glória do Pai pela música e estão se alimentando, estão trabalhando. Então a natureza trabalha. E a pedagogia divina que o Emmanuel utiliza é algo tão extraordinário que ele nos leva para a natureza. Nós vamos ver mais à frente aqui. Ele nos leva a observar a natureza, o cosmo e tantas coisas mais, estrelas. Ainda há pouco eu estava saindo ali, né, Carlos? Nós estávamos comentando, mas que noite linda, que temperatura maravilhosa, as estrelas já estão brilhando no firmamento. Falando assim, mas que maravilha. Tudo trabalhando, tudo juntos, todo mundo trabalhando, né? Bom, então isso me remeteu a uma colocação do Dr. Cressy Morrison. O Dr. Cressy Morrison, ele foi um cientista que foi presidente da Academia de Ciências de Nova York. Então o Dr. Cressy, ele era cético. Quando ele assumiu a presidência, ele mesmo declara que não acreditava em Deus. Não acreditava em Deus. Mais tarde, depois que ele estava há muito tempo na Academia de Ciências, ele fez uma declaração assim: 7 razões por que eu passei a acreditar em Deus. Agora eu acredito em Deus. Mas essas razões, quando a gente começa a desdobrar, dão mais de 7. Lindíssimo, as razões. Aí o Eliseu F. da Mota Júnior, que estava escrevendo o livro Que é Deus, ele pediu autorização ao Dr. Cressy para inserir aquelas razões no livro. E é muito bonito, tá? Então lá o Dr. Cressy vai dizer de experiência que eles fizeram com os astros, com o cosmo, né, com o chamado buraco negro, que eles acham que é um buraco, mas os espíritos já dizem que não tem vácuo, que não existe buraco, que todo lugar está cheio de matéria, mas os cientistas assim pensam. E ele conta tantas experiências, meteoritos, meteoros, ele vai falando e eles comprovam, chegam à conclusão tão bela de tantas coisas que ele não tinha como não acreditar no Pai. O Dr. Cressy. Só que ele conta uma situação interessante que cabe exatamente dentro desse laboratório divino da natureza que Emmanuel fala. Porque ele vai dizer que uma das razões por que ele passou a acreditar em Deus é que eles estavam no Alasca e eu fui pesquisar sobre o Alasca. O que ocorre com o Alasca? O Alasca é exemplo de outros 2 estados. Eles são 2 estados norte-americanos que eles ficam em torno do núcleo de estados. O que acontece? O estado norte-americano, a América do Norte, é composto de 50 estados que optam, que decidem a vida dos americanos, dos norte-americanos. Mas tem 3 estados, distantes mais ou menos 800 quilômetros da capital, que eles julgam que é longe. Para nós é menos do que daqui a Brasília, né? 800 quilômetros. Mas lá, como a área, exatamente, a área é pequena, então 800 quilômetros é muito longe. O Alasca é um desses estados. Diz o Dr. Cressy que o Alasca não produz nada, eles não plantam nada, porque lá venta demais. Por isso eles só utilizam a extração mineral, inclusive o petróleo, lá. Mas eles ficaram pensando assim, nós precisávamos plantar pelo menos um pouquinho, para a gente não ficar dependendo 100% dos outros países. A gente tem que dar um jeito de plantar aqui. Aí reuniram lá os cientistas e ele diz assim: nós chegamos à conclusão que se a gente fizesse um muro em torno, já que o território não era tão grande, fazia um muro bem alto e o vento ia bater no muro, ia passar por cima e próximo ao muro, então a gente teria uma faixa que a gente poderia plantar alguns alimentos. Assim realmente vai funcionar, diz ele. Mas pensaram mais um pouquinho e concluíram assim: se nós conseguíssemos uma planta que formasse uma cerca viva, vai ficar muito mais barato e é só podar. Vamos ver se conseguimos essa planta. E começaram a pesquisar, procurar essa planta, que tinha que ser uma planta que produzisse muito rápido, reproduzisse e que trançasse, que formasse uma cerca viva. E encontraram essa planta na nossa selva amazônica.
Levaram a planta para lá. E a planta se deu muito bem com o território lá, se adaptou e começou a crescer, se multiplicar. Diz ele que muito rápido eles tinham uma cerca viva altíssima, espetacular. Só que ele diz assim, quando eles começaram a se preparar para plantar, eles verificaram que a planta estava reproduzindo tão rápido que ela estava invadindo a área que eles iam plantar. E aí se reuniram e falaram, e agora? Esquecemos de trazer o predador dessa planta. Porque deve ter um animal, um inseto, que come essa planta para que ela não invada todo quanto é lugar. Nós temos que arrumar esse inseto. Aí foram pesquisar, vieram encontrar um besouro, que é um inseto que come, se alimenta daquela planta na nossa selva amazônica. Pegaram o besouro e verificaram que é um besouro que reproduzia rápido, muito mais rápido que as plantas, e falaram, é esse mesmo, levaram para lá. E o besouro realmente começou a reproduzir muito rápido, a comer as plantas. Diz ele que no instante as plantas começaram a chegar no nível que eles queriam. Só que começou a invadir a área, a região habitada pelas pessoas, nuvem de besouros. E eles ficaram apavorados. Falaram, nós tínhamos que achar o predador para esse besouro, o que nós vamos fazer? Né? E aí ele diz que enquanto eles discutem, faz reunião para lá, estuda o problema científico, como é que eles iam fazer, ele diz que começaram a perceber que os besouros começaram a morrer. E foram pesquisando e pesquisando, concluíram que o inseto, ele cresce o corpo, mas ele não cresce o tubo respiratório. Então ele chega numa determinada fase que o ar não é suficiente para manter o corpinho dele vivo e ele morre. E a natureza por si só mantém o equilíbrio. Aí o Dr. Kress vai dizer assim, meditando depois nessa situação, eu cheguei à conclusão de que uma inteligência infinitamente além da nossa criou isso tudo. Criou isso tudo. Só que ele não sabia que o livro dos Espíritos, os Espíritos já tinham dito isso muito mais tempo. E que Jesus há 2000 anos já tinha falado, há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Mas ele não sabia, né? Então falou assim, uma inteligência, porque tudo se equilibra por si só, independente da nossa mão. Aí ele vai dizer assim, essa foi mais uma das razões porque eu passei a acreditar em Deus. Extraordinário, o Dr. Kress. Então estão lá as razões dele, cada uma mais bela do que a outra. Mas eu precisava avançar, porque senão a gente deixa a mensagem aqui, que é o foco, né? Aí o Emmanuel vai dizer mais para a gente. O que ele fala aqui? Os olhos atilados observam a cooperação. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. Os olhos atilados. Falei, gente, mas observa nas mais comezinhas manifestações inferiores, aqueles bichinhos menorzinhos, aqueles que às vezes até passam assim na nossa frente e a gente, nossos olhos físicos não veem, porque os nossos olhos são limitados, né? A gente não vê. Às vezes um pássaro vê, mas a gente não vê, porque uma formiga vê, ou sente o cheiro, mas a gente não sente, né? Porque o Pai preparou tudo, é tudo do Pai, né? Por isso que os Espíritos colocam lá, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, questão número 1 do Livro dos Espíritos. Mas aí o Emmanuel fala que os olhos atilados vai perceber que as mais comezinhas, os animaizinhos, os insetos menores também trabalham. Mas isso é extraordinário, porque realmente o trabalho ele acontece de uma forma grandiosa. Lembramos que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse título do capítulo é assim, coletâneas de prece. Se a gente abrir o Evangelho, está lá, coletâneas de prece. Lá tem uma prece que é feita pelos médiuns. E nessa prece, tem uma citação no meio da prece, assim, que Deus concedeu o telescópio para que o homem possa observar o cosmos, as estrelas, né, os meteoros e tudo mais. Deus deu para o homem o microscópio para que ele possa observar as coisas infinitamente pequenas, as menorzinhas. Pelo telescópio, o microscópio se vê. Mas eles dizem assim, e Deus concedeu ao homem a mediunidade para que ele possa ter contato com a dimensão espiritual. É a misericórdia divina. Tudo enquanto é lado, ele está nos socorrendo, está nos carregando na mão, né?
abstraindo de falar da mediunidade, apesar da vontade de ser grande, mas não é o nosso foco, né? A gente fica com o telescópio e o microscópio, que percebe as coisas infinitamente pequenas na colaboração o tempo todo. Fica pensando assim, a lagarta na hora da transformação dela. O que acontece com a lagarta? A lagarta que se rasteja no chão, que come folhas, come lama, né? Vai dizer o irmão X pra gente, que quando ela está chegando o momento dela se transformar, ela come exageradamente, porque ela percebe, ela já sente que ela não vai comer mais daquele alimento, e que ela vai hibernar por algum tempo. Ela sabe, é a presença do Pai em tudo, e aí ela come, ela, e vai se agarra em algum lugar. Ou ela agarra na parede, agarra numa árvore. Quem mora em casa aí sabe disso, né? Agarra e fica ali. Aí ela tece em torno de si um casulo, hiberna ali. E vai dizer o benfeitor para nós, o irmão X, que daí uns dias sai uma bela falena esvoaçante daquele casulo. A borboleta é lindíssima. Na minha casa saem muitas, né? E às vezes a minha mulher ainda fica correndo para socorrê-las, porque elas saem meio titubeantes e tem muito gato lá, então gato senão o gato corre, né? Mas porque ela tem que se firmar para ela sair voando. É a transformação. Mas é o trabalho da lagarta. Aí o X vai dizer assim, enquanto ela se alimentava de lama, agora ela vai passar a se alimentar do néctar das flores. A evolução, a mudança assim, né? Extraordinário. Então, se observar os reinos vários, vai ver que o trabalho é a natureza é um laboratório divino. Diz Emmanuel, elege o trabalho para o processo natural de evolução. Todo mundo junto, todo mundo caminhando. Vai dizer ainda o Emmanuel para nós, a cova serve a semente. Olha o que ele coloca, a cova serve a semente. A semente enriquecerá o homem. A cova serve a semente. Fiquei pensando assim, o agricultor vai lá, depois que adubou a terra, arou e tudo mais, né? Veio a chuva, bênção divina. Aí ele vai lá e faz a cova e começa a plantar. Planta. Joga a terra por cima, abafa a semente. Eu fiquei pensando assim, né? Esse jogar a terra por cima, na verdade é um abraço que a terra dá na semente, né? Porque a semente fica abafada ali, depois ela vai germinar. E ela germina. É como um abraço, né? Aquele acolhimento, né? Aquela coisa boa, né? Que a terra dá na semente. Aí a semente germina. O que acontece com ela? Ela germina, ela forma a árvore, ou o pé de planta, né? Forma o pé do milho, por exemplo, ou do trigo, ou do arroz. Forma a árvore, vem a flor gera o fruto. É o processo. Né? Germina, vem a árvore, a flor, o fruto. Aí o Emmanuel fala assim, que o fruto vai enriquecer o homem. Claro que enriquece o homem, porque ele trabalha, ele confia na providência divina, quando ele planta, ele se doa, né? Os latifundiários, os fazendeiros, o pessoal que mexe com a agricultura sabe disso. Ele começa a plantar, ele se doa à natureza. Ele não sabe se vai chover o suficiente, se vai chover demais, se vai chover de menos, se vai ter sol demais, sol de menos, se ele vai ter saúde para cuidar da plantação, mas ele planta. Então é natural, né? Porque quem é dando, que se recebe. A lei é assim, eu dou, eu recebo. Aquilo que eu dou, eu recebo. Então ele se doa à terra. E aí vem o ciclo da vida. A semente germina, dá a árvore, dá a flor, que dá o fruto, mas o fruto traz muito mais semente, que novamente vai para a terra, dá a árvore, dá a flor e dá o fruto, e novamente para a terra, e é assim o ciclo. Quanto mais fruto vai dando, mais sementes, mais frutos, vai enriquecendo o homem. Afinal de contas ele se doou, quanto mais eu dou, mais eu recebo. É da lei divina, e é uma lei extraordinária, porque ela não muda jamais. Em qualquer degrau da evolução, em qualquer planeta, a lei divina ela é imutável. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. É da lei. Então o Emmanuel fala que a cova recebe a semente
e a semente produz o fruto que vai enriquecer o homem. É a lei divina. Aí ele vai mais longe quando ele nos leva a raciocinar, abrir mais ainda o raciocínio, quando ele fala assim: o vento ajuda as flores, permutando-lhes o princípio da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Frutos abençoados nós falamos agora, né? Mas o vento ajuda as flores, então o vento também está trabalhando. Está trabalhando. Gente, mas tudo trabalha, tudo trabalha. Não tem outra maneira. É o processo natural da evolução. A natureza é um laboratório divino, é o que o Emmanuel coloca. É o processo natural da evolução. No Livro dos Espíritos, se a gente for lá no Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos tem tudo que a gente quiser, né, gente? Tudo que a gente quiser. Porque é o Evangelho do Cristo sobre outra ótica de perguntas e respostas, comentários, esclarecimento. Então, tudo que a gente quiser tem lá. O Livro dos Espíritos tem lá 17 capítulos de introdução, 2 folhas de prolegômenos. Quem assinou os prolegômenos do Livro dos Espíritos? São João Evangelista, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Swedenborg. Tudo assinado. Aí, depois que eles assinaram, ainda colocaram 2 ou 3 etc. O que eles queriam dizer com aquilo? Que eles estavam assinando em nome de uma falange de espíritos do Senhor. Eles estavam representando toda a equipe espiritual dos trabalhadores de Jesus, da falange do Espírito Verdade. Então eles assinam e deixam, né, a sequência para a assinatura invisível das esferas angelicais. Então o Livro dos Espíritos é assim. Tem os prolegômenos, a gente vai no miolo do livro, tem, aliás eu estou com ele aqui, né? No miolo do livro tem lá 1019 perguntas e respostas, tudo que a gente quiser, e no final tem 9 capítulos de conclusão. O último deles, quem assinou? Santo Agostinho, está lá, os maiores divulgadores do Espiritismo. Então, porque a gente foi no Livro dos Espíritos, eu falei, bom, se o Emmanuel está dizendo que o vento ajuda as flores, permutando-lhes o princípio da vida. Deixa eu ver como é que os espíritos trataram disso no ano de 1857 com Allan Kardec. Vamos lá na lei de destruição. Os espíritos falam lá da lei de destruição natural e da lei de destruição abusiva. Nós não vamos falar aqui da abusiva, né? A abusiva é assim, à medida que a gente fosse esclarecendo mais, evoluindo mais, nós vamos ver logo à frente aqui, a gente vai ter horror à destruição. Então, ela com o tempo, nem que seja através da dor, a humanidade vai desistir da destruição, né? Então a destruição abusiva não é o momento para a gente conversar. Mas a destruição natural, os espíritos dizem assim, lá no meio da floresta, a gente imagina uma floresta bem fechada, bem grande, bem bonita, né? Tem uma árvore centenária, aquelas árvores antigas, aquelas raízes altas, né? Aquela árvore, com o tempo, né, como tudo se transforma, chegou o momento daquela árvore, a árvore cai lá no meio da floresta. Passa o tempo, né, a chuva, o sol, o vento e tudo mais, aquela árvore, o que vai acontecer com ela? Ela apodrece. A gente passa depois de um tempo lá, já não é mais uma árvore, é um monte de quê? De humus, né, de humus no chão. Ela apodreceu, se descondensou, se desfez. Então, quando o Emmanuel fala assim, o vento ajuda as flores, permutando-lhes o princípio da vida. Então é por isso. Porque o que ocorre? O vento leva o pólen das flores, cai em cima daquele humus, vai nascer um pé de flor. Ou vários pés de flores. O pássaro passa com uma semente no bico, assim, cai uma semente lá naquele humus, nasce uma árvore. O inseto passa com o pólen das flores ali voando, cai o pólen lá, nascem outros pés de flores. Mais tarde, então, nós vamos lá ver onde que tinha uma árvore majestosa. Hoje tem várias árvores ou vários canteiros de flores. Extraordinário. Aí falou assim, então é por isso que o Emmanuel fez essa colocação. O vento ajuda as flores, permutando-lhes o princípio da vida. É extraordinário. E aí ele vai levando a gente para a gente entender bem o que é o trabalho, o que é o servir, o que é o se doar, né? Nós vamos avançar mais um pouquinho. Aí ele diz assim, os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Os rios confiam-se ao mar. Então o rio está trabalhando também? Está trabalhando.
Ele está fazendo o papel dele. Quantos córregos, quantos riachos, quantos regatos, né, não colhem os detritos da natureza, limpando a natureza, o ar, para todos nós. Estão trabalhando, é o trabalho deles. Só que algo extraordinário acontece que às vezes a gente não para pensar, porque os córregos, ainda que meio sujos, principalmente na época que fica muito sem chover, né, que ficam com dificuldade para levar os detritos, essa água evapora, assim como os rios, como o mar, evaporam. Aí ele vai dizer assim: faz a nuvem fecundante. A nuvem fecundante, aquela nuvem que fecunda, que multiplica a vida. Porque esse vapor sobe, forma as nuvens, passam pelo filtro divino. Esse filtro divino é por minha conta. Mas o que acontece é que evapora a água suja e volta a água da chuva cristalina, que a gente pode parar na caneca assim, ó, e tomar. É caneca, né? Ou no copo, né? E tomar. Porque é como se tivesse um filtro divino que ela passa, aquele vapor, e se purifica e volta para o homem. Aí a gente pode tomar aquela água, ou aquela água cai no solo, o solo suga aquela água, aumenta a fonte. O que acontece? A fonte evapora de novo, forma nuvem, volta a chuva, cai no solo, aumenta a fonte. O ciclo da vida é a perfeição divina, é a misericórdia divina, que todo momento o Pai está cuidando. Mesmo que a gente, algum tempo atrás, você se lembra, nós estávamos com a dificuldade danada de água, né? Todo mundo preocupado, a água acabando, não tinha água, como é que nós vamos fazer? Começamos a pedir ao Pai água. O Pai mandou muita chuva, né? Muita chuva. Aí precisa a gente ter agora o ouvido de ouvir, porque a gente precisa saber conservar, né? Que de vez em quando a gente passa em umas casas, né, as pessoas batendo um papo e a mangueira está aberta. Aí eu penso assim: ah, meu Deus, aquela água depois vai fazer falta para a gente. Mas o Pai está mostrando que Ele está no controle, que tudo está no controle divino. Tudo absolutamente está no controle de um Pai. A gente avançou mais um pouquinho, né? Avançamos mais um pouco. Aí o Emmanuel vai falar para a gente assim: por manter a vida humana, no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Milhares de animais dando carne e sangue a benefício dos homens. Falei, vou lá no Livro dos Espíritos, saber como é que os Espíritos trataram isso com Kardec, porque os animais morrem em benefício dos homens. Então eles estão trabalhando também? Estão trabalhando também. Mas que trabalho? Eles estão se doando. Eles estão se doando. É o trabalho na fase evolutiva que eles estão. Mas aí foi lá no Livro dos Espíritos, tem muitas questões a respeito desse assunto, em torno da questão 730. Peguei só duas, pequenas, para a gente ler aqui. Porque Allan Kardec perguntou aos Espíritos do Senhor assim, olha: a necessidade de destruição... Não, é isso mesmo. A necessidade da destruição, ela existirá sempre entre os homens sobre a terra? Essa necessidade de destruição sempre vai existir entre nós? Aí os Espíritos do Senhor responderam assim: a necessidade de destruição enfraquece entre os homens à medida que o Espírito se sobrepõe à matéria. E é por isso que vedes o horror à destruição seguir o desenvolvimento intelectual e moral. Fazendo uma inversão, eles vão dizer assim: é por isso que a gente percebe que quanto mais o homem evolui intelectual e moralmente, mais horror à destruição ele tem. Porque a gente começa a entender que o dono da vida só pertence ao Pai. Mas que vida? A vida dos animais? Sim. Mas a vida da árvore também? Também. A vida da planta também? Também. Da roseira, do pé de flor que está lá fora? Também. É o dom da vida. Tudo tem vida. A formiga também? A formiga também. Então, vai dizer para nós, vai dizer os Espíritos, cada vez que a gente evoluir um pouquinho mais, mais horror à destruição a gente terá.
né? Completando com a nossa humilde ideia, as nossas humildes palavras, porque a gente vai entender melhor o nosso Pai de misericórdia. A gente começa a entender melhor o nosso Pai. Mas na 734, Allan Kardec completou essa pergunta quando ele pergunta aos Espíritos assim: em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais? Em seu estado atual? Aí os Espíritos responderam assim: esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua nutrição e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. A vontade é ir lendo mais perguntas, né? Mas não vou ler não. 734, se alguém puder pegar lá depois, pegar a seguinte, isso é uma beleza, uma maravilha, né? Porque vão dizer assim, né? Que esse direito o homem só teria para destruição, para a sua nutrição, para seu alimento ou para a sua defesa. Fora isso, é com o Pai. É com o Pai. Tudo é dele. Tudo é dele, né? Mas como nós não vamos nos deter aqui no Livro dos Espíritos, né? A gente avança mais um pouco. Quando Allan Kardec fala assim, Emmanuel fala assim: infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. Então, já que tem essa luta, então o preço dessa caminhada libertadora, dessa redenção que nós estamos buscando, é o serviço? É o serviço. Não tem outro jeito, não tem um atalho, um caminho que eu deixo de trabalhar? Não tem. Não tem. Sabe? E a gente começa a pensar assim, que isso é tão importante, porque dentro da nossa casa, nós estamos o tempo todo sendo convidados a trabalhar, a servir, a servir. Então eu ouvi melhor o meu filho, ter mais paciência com o meu filho, ou com a minha esposa, ou ela com o marido, ou o irmão com o irmão. Então estou trabalhando. Está trabalhando e de uma forma muito bela. Muito bela. Porque Deus é assim, Deus ajuda uma criatura através da outra. Existe no universo uma lei, dentre tantas leis que o Pai criou, que é a lei de cooperação. É aquela lei que Deus ajuda uma criatura através da outra. É a cooperação. Essa cooperação na nossa vida, ela é indispensável. Mas não tem jeito de eu viver sem essa lei de cooperação? Não tem jeito. Não tem jeito. E é por isso que Emmanuel fala assim: não haverá felicidade na terra enquanto houver uma lágrima rolando. Porque não tem jeito. A cooperação, ela tem que existir em todos os reinos da criação, na nossa vida também. E quando a gente fala em cooperação, quer dizer, envolve a solidariedade, envolve a fraternidade, né? Envolve a amizade. Que coisa mais bela que ter um amigo? Tão belo que levou Jesus às lágrimas quando Lázaro teve o ataque catalético. A importância de um amigo na nossa vida. Que coisa mais importante? A gente ser pai, mas mais do que pai, ser amigo. Ou ser vô, mais do que vô, ser amigo. O irmão um do outro, mais do que irmão, ser amigo. Que coisa mais bela do que os trabalhadores do centro espírita serem amigos, se ajudar mutuamente? Não tem nada mais belo que isso. Porque é uma semente que foi colocada pelo Pai num determinado lugar para que ela germine, dê a árvore, a flor e o fruto. E novamente possa multiplicar o fruto. Quando a gente fala assim, eu não consigo falar esse assunto sem lembrar daquela comunidade lá no sul da África. Porque tem um bispo, né? O Haroldo Dutra Dias até fala com muita propriedade sobre esse irmão. O bispo é um bispo anglicano, que ele escreveu um livro sobre Deus não é cristão. Por que ele escreveu esse livro? Porque ele queria mostrar que Deus é o Pai de tudo que existe. De tudo que existe na natureza. Tudo é dele, tudo é origem, é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então ele escreve e vai dizer assim, que lá na África, continente africano, nós sabemos da luta que aqueles irmãos vivem, não é? Seja na Somália, no Congo, Moçambique, é terrível.
Mas ele diz que apesar disso tudo, tem um cantinho lá no sul da África que as pessoas vivem segundo a lei que vige entre eles, mas não é uma lei escrita igual o Código Civil, não. Existe um combinado, né? um acordo entre as pessoas, dizendo assim que eles vivem de acordo com o combinado deles, que eles deram o nome de Ubuntu. Não sei se vocês conhecem, porque hoje essa mensagem está assim bastante divulgada, até mesmo no WhatsApp, roda por aí. Mas como é uma mensagem luminosa, mesmo que vocês conheçam, vale a pena a gente repetir, né? Para o nosso coração, porque a gente repete para o nosso coração, né? Então vai dizer assim que aquela comunidade, eles vivem assim, não falta nada para ninguém lá. Apesar da dificuldade do continente africano, naquela região não falta nada para ninguém. Tem tudo, todo mundo tem de tudo. Naturalmente o básico, né? Então diz que lá é assim, esse Ubuntu que eles utilizam, a linguagem deles, é assim, eu não sei o que eles comem lá, mas se fosse aqui, por exemplo, um plantar milho, só um que planta milho, todo mundo ajuda a cuidar do milho. O que planta arroz, só planta arroz, todo mundo ajuda a cuidar da plantação do arroz. O que planta feijão, idem, todo mundo cuida. Aí quando colhem, eles trocam os produtos. E todo mundo tem de tudo, sem nenhum problema. É a fraternidade, a solidariedade, é o chamado Ubuntu na linguagem deles. Então conta no livro que teve lá passando férias um período, um antropólogo norte-americano, e o cara acostumado a lidar com ações, bolsa de valores e tudo mais, valores altos, não conseguia entrar na cabeça dele como que uma comunidade possa viver segundo o combinado de Ubuntu. Todo mundo desprendido, dando tudo para todos os outros. Aí ele ficou lá um tempo, depois falou assim, minhas férias estão terminando, eu vou ter que ir embora, mas nas outras férias eu vou voltar aqui que eu quero entender melhor esse tal de Ubuntu. Tá bem, terminou as férias, mas antes dele ir embora, ele quis fazer um agrado para as crianças, falou, vou chamar essas crianças, vou encher um saco de bala, de bombom, de guloseima, biscoito, encheu um saco bem grande de bala, amarrou no alto de uma árvore, começou a chamar as crianças, e criança a gente sabe que tem para todo lado, em muita quantidade, né? Diz que encheu de criança em volta dele. E aí ele virou para as crianças e falou assim, olha, eu vou contar até 3 e vou falar já. Aquele saco lá, ó, tá cheio de bombom, de bala, de biscoito, que vocês mais gostam. O primeiro que subir naquela árvore e pegar aquele saco de bala é dele. E ele começou, as crianças ficaram olhando, e ele começou a contar 1, 2, 3 e já. Quando ele falou a palavra já, as crianças se deram as mãos e saíram correndo para a árvore. E chegaram na árvore, fizeram aquela escadinha humana, subiram lá, pegaram o saco de bala, desceram, pegaram um gramado e tornaram as balas tudo numa grama e sentaram e começaram a comer. E ele virou e falou assim, peraí, vocês não entenderam nada, vamos começar tudo de novo, vocês não entenderam o que eu quis dizer. Aí conta a mensagem que levantou-se uma menininha de 6, 7 anos de idade e virou para ele e falou assim, tio, é um Ubuntu. E deu um insight nele. Nós diríamos aqui, no nosso popular brasileiro, caiu a ficha, né? Caiu a ficha. E ele entendeu o que era um Ubuntu, que é o compartilhar. O compartilhar. Interessante, Jesus, 2000 anos atrás, Jesus tanto falou isso. O compartilhar, o doar-se, o se entregar ao outro, o ajudar, o se sacrificar, fazer o outro aquilo que a gente quer que faça para a gente. Sim, Jesus, é a lição do Evangelho, né? Que é tão simples, mas como exige um esforço, a gente vai empurrando de lá, deixando para depois eu penso nisso, não vou esquentar a cabeça agora não, mas está aí para a gente ver, né? Para a gente perceber a grandeza disso. Então, a gente fica pensando assim, nós somos colocados aqui no centro espírita, né? O pai, eu não sei quantos anos, né? Deve ter aí, sei lá, uns 15 anos a casa, por aí, graças a Dona Tereza. Por aí, né? Alguns anos atrás. 16. Quase que eu acerto, hein? Que bom, né? Porque eu trabalhava com São Antônio na Casa Espírita, né, São Antônio? Na época. Então, a data, o tempo estava mais ou menos registrado. Eu tive o prazer de trabalhar com São Antônio muito tempo lá na Casa Espírita, né? Pela bênção do Pai, né? Mas então,
o pai falou assim, vamos fazer um centro espírita, vamos colocar a Carla, a Dona Tereza, o Antônio, vamos colocar a turma lá, porque é a oportunidade deles se entregarem, se doarem um ao outro para ajudar o outro a caminhar e ajudar a comunidade e a cidade, né? Auxiliando os Espíritos do Senhor para que irradie a luz em todas as direções, a luz que consola, que conforta os corações, que dá força para a caminhada, né? Que supera as dificuldades. Extraordinário. Na família também é assim. O pai falou, vamos colocar essa turminha lá para que eles possam colaborar, mesmo com o defeito do outro, mas um vai crescendo na paciência, na tolerância, vai dando a mão para o outro. E assim, cara, na luta, né? Na luta danada, mas o pai, na sua misericórdia, ele é assim que ele ajuda, ele dá oportunidade para a gente se compartilhar, para a gente se ajudar, né? Mas como a gente não pode demorar muito nessa direção, o Emmanuel vai fechando a mensagem quando ele falou aqui assim: a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. Porque se a pessoa costuma receber tudo nas mãos, na hora que ele tiver um problema imprevisto, ele não vai saber resolver. E quando eu falo assim, eu fico lembrando das casas em geral, né? De vocês não, tá, gente? Mas na minha casa que eu conheço, é assim que às vezes acontece. Porque chega domingo, é muito comum os filhos irem para a casa dos pais. Aí levam os netos, mas que festa que é, né? Que coisa boa, né? E é mesmo, viu? Só que um almoça, vai lá na pia, coloca o prato. Aí suja um copo, vai lá na pia, coloca o copo. Aí toma um sorvete, vai lá na pia, coloca a taça. E vai. Chega um ponto que a pia, aquela parte do inox, a cuba, né? Acho que de inox, não cabe mais. Aí começa a ser colocado na parte de mármore. E coloca, e coloca. Quando vai dando 2 horas da tarde, mais ou menos, 1h30, assim, está na hora, eu vou chegar, sabe? Vou chegar. Eu tinha um amigo que mora nos Estados Unidos, de vez em quando ele fala assim, senhor Geraldo, eu não consigo entender que vocês falam, eu vou chegar e está saindo. Eu não consigo entender isso. Pois é, mas aqui é assim, fala, vou chegando, hein? É porque está saindo, né? Bom, então dá 1h30, 2 horas, vou chegar, está na hora, tem que ver isso e tal. Aí vai embora, a pia fica lá. Alguém tem que cuidar daquilo. Não é isso? Alguém tem que cuidar. Então, é preciso haver o compartilhar. Se cada um fizer um pouquinho, a coisa vai ficar mais fácil, o peso fica muito mais leve. É a mesma coisa que a gente pegar um negócio aí pesado, um pega daqui, outro dali. A vida é assim. Se todo mundo carregar, fica muito mais fácil. Quando a turminha dorme, né? Principalmente na época de frio, porque um cobertor está pouco para esquentar, aí põe outro por cima. Quando chega de manhã, o que acontece? Levanta, tão cuidadosamente, costuma ficar tipo um túnel ali no cobertor. Sai, aí nós vamos para a aula, vamos para o trabalho, vamos para não sei onde, e fica ali a cama, daquele jeito. Alguém vai ter que arrumar. Não é assim? Alguém tem que arrumar. Quem tem o conforto de ter uma secretária, a secretária também vai ter que arrumar. Se não tiver, a mãe que vai ter que arrumar. Então, se cada um fizer um pouquinho, fica muito mais leve. E aí, quando o filho, a pessoa vai trabalhar fora, vai morar sozinho, vai estudar fora, fica muito mais fácil, vai surgir muito problema. Vai surgir, os problemas surgem, faz parte da nossa evolução, mas fica mais fácil de resolver, né? Quando a jovem casa-se, né, para fazer aquele arroz que às vezes queima as primeiras vezes, né, dá aquele problema, mas vai superando, porque acostumou e a luta. Agora, se tivesse recebido tudo na mão, vai ter muita dificuldade, né? Aí o Emmanuel vai dizer assim, que quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação das necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia, quando não encontra alguém que lhe põe à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhas novas. Então, aquele que costuma servir, boa vontade, se doa, quando ele encontrar serviço, uma situação inusitada, mais difícil, vai vir a inspiração, ele vai resolver. Sabem por quê? Porque não só o treinamento, por que as professoras dão exercício para a criança? Por que a matemática eu só aprendo se eu exercitar? Porque o exercício, ele desenvolve
a nossa visão e registra, né? Então, à medida que eu faço de novo e torno a fazer, eu crio um hábito. Por isso que Allan Kardec fala, né? Aquela beleza daquela citação dele, fala assim: a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, se eu adquiro a opção de hábitos bons, imagine como é que eu vou ficar. Que maravilha! Além disso de eu me desenvolver, eu vou atrair os trabalhadores do bem, que vão estar sempre em torno de mim, pois se eu estou fazendo o bem, os trabalhadores do bem que vão estar comigo. Na hora que eu tiver dificuldade, a inspiração vai chegar, e logo eu vou arrumar uma saída, porque além de eu ter me desenvolvido, eu ainda tenho o auxílio do alto, que vai estar junto comigo. Extraordinário, né? Aí quando a gente fala assim, eu penso nisso, eu fico pensando naquela situação, na pergunta de Allan Kardec, porque cada pergunta mais maravilhosa que a outra. Quando ele pergunta aos espíritos, as minhas palavras assim, bem simples, para a gente não ler, para a gente ganhar tempo, né? Que o relógio está nos convidando a parar. Mas quando ele pergunta aos espíritos superiores assim, qual a melhor maneira de se evitar a influência de um espírito mau? Em outras palavras, a obsessão, né? Aí os espíritos superiores falam para ele assim: atraindo os bons. Atraindo os bons. Então a melhor maneira de eu evitar o contato com espíritos menos esclarecidos é eu atrair os bons. Para eu atrair os bons, eu tenho que estar me doando, trabalhando no bem. Então começa a fechar as informações, né? Porque o Evangelho é um só, Evangelho, por isso que é singular, o Evangelho. Agora tem muitas pontas que a gente tem que ir ligando para entender a mensagem divina tão bela que é, né? Bom, como a gente precisa terminar, a gente fica pensando assim, né? Jesus, o grande servidor, porque ele fala assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Primeira citação, né? Jesus, ele é tão misericordioso que ele, quando esteve aqui na terra, e continua utilizando, porque o Evangelho é vivo, é carta viva na nossa vida, mas ele usou, porque nós é o seguinte, nós temos a memória auditiva, que a gente escuta, que a gente ouve, e registra o que a gente ouve, mas nós temos a memória ocular ou visual, que ela é muito mais avançada do que a auditiva. Então aquilo que a gente vê, a gente grava mais, né? Mas tem uma memória que supera qualquer outra, que é a memória do coração. É uma memória do coração. Aquilo que fica registrado no sentimento, no coração, não apaga nunca mais. É uma forma indelével. Então Jesus, na sabedoria divina, ele usou nossas três memórias: auditiva, ocular, visual e do coração. Ele falou usando a nossa memória auditiva. Ele fez usando a nossa memória visual. E em determinadas situações ele agiu de uma forma tão impactante que ele registrou no nosso coração. A exemplo daquela última ceia, véspera da Páscoa, Jesus começa a comer uma ceia com os apóstolos. Ele vai dizer, segundo o relato do evangelista, que ele ansiava, ele queria muito comer aquela ceia com eles, porque ele ia ser preso daí a horas. E aí ele fez, ele agiu de tal forma que ele começou a comer a ceia com os apóstolos e ele partiu o pão, porque era o patriarca, né? O mais experiente, que partia o pão. Ele partiu o pão. O Haroldo Dutra Dias faz uma interpretação muito bonita desse trecho, porque ele diz assim, que o partir o pão, ele dava, o patriarca, no caso lá era Jesus, dava o primeiro pedaço de pão àquela pessoa que ele queria homenagear. É como hoje no aniversário, né? Parte o bolo, quem que vai dar o primeiro pedaço? E o aniversariante fica todo enrolado, sem saber, porque todo mundo olhando, né? Mas ele dá um pedaço de bolo para quem ele quer homenagear. Então Jesus pegou o pão, partiu, o primeiro pedaço ele deu para o Judas. Para o Judas, que daí a 1 hora ia entregá-lo aos soldados romanos. Daí a 1 hora. Mas mesmo assim Jesus deu o pão para ele. E aí, acabada a ceia, o que Jesus faz? Relata o evangelista João lá no capítulo 13 do Evangelho de João.
Jesus cinge-se, ele fala assim, cinge-se com uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos apóstolos. Um por um. Quando ele chegou no Simão, o Simão falou, não senhor, o senhor não vai lavar meus pés não. Aí Jesus fala para ele assim, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Aí o Simão vira e fala para ele, não senhor, então pode lavar minha cabeça e as mãos também. E Jesus fala para ele, não, aquele que já está limpo é o suficiente lavar os pés. E foi lavando os pés de cada um, enxugando. Olha que extraordinário, registrando no nosso visual e no nosso coração, que a gente jamais esquece. Aí Jesus lavou os pés de todos eles. Quando chegou ao final, Jesus deixa a bela lição, né? Aí vem a auditiva, a memória auditiva. Mas é tão belo que eu falei assim, eu não vou usar falar não, eu vou ler. Porque a gente não pode errar nem um ponto, nem uma vírgula. E aí peguei aqui o Evangelho, falei, eu vou marcar aqui, eu vou ler o que aconteceu depois dessa situação. Aí Jesus fala assim, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Gravou de uma forma tão forte que a gente não consegue falar assim, eu não sabia. E era tanto metáfora ou sentido figurado que Jesus falava, que ele não estava preocupado que a gente pega uma bacinha e cinjamos aqui com a toalha e saímos lavando os pés. Mas ele queria dizer que a lei de cooperação ela tem que vigorar entre nós. Se eu tiver humildade, porque a nossa dificuldade, grande dificuldade da humanidade, da nossa vida, é que nós não conseguimos ser humildes. Nós precisamos conquistar a humildade. Porque a humildade, ela vai destruir o egoísmo e o orgulho, que são as chagas principais. E a gente esquece que Jesus veio numa manjedoura, já falando em silêncio da humildade. Gente, a gente tem que conquistar a humildade. Quando ele ia nascer, uma entidade angelical chegou lá perto de Maria e falou assim, salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Vocês se lembram o que Maria falou? Aí Maria falou assim, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O que é isso? Gravar no nosso coração a humildade. Então nós temos que exercitar a humildade. A partir do momento que eu começo a exercitar a humildade, eu começo a servir. Porque eu vou lembrar de Jesus quando fala, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Humildade. Então nós precisamos estar juntos, humildemente nos ajudando, seja em casa, no trabalho, nas ruas, no centro espírita, porque o trabalho é de Jesus. Oportunidade para cada um de nós. Aí o Emmanuel fecha, que nós não vamos deixar de pôr o fecho que ele falou aqui, né? Quando ele diz assim, aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado. Porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir do que em ser servido. E ele fecha dizendo assim, quem serve, prossegue. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, fortaleça o nosso coração para que possamos continuar servindo e prosseguindo juntos, porque temos que chegar juntos, né? Muita paz, muito obrigado.